News. A gente vai falar também hoje aqui no programa sobre saúde bucal. Já está aqui com a gente no estúdio a doutora Cláudia Gobor, que é cirurgiã dentista, especializada em alterações do hálito. E como eu adiantei no bloco anterior para você, nosso ouvinte, é impressionante o número de pessoas no Brasil que não fazem qualquer tratamento dentário. E os números são assustadores. 16 milhões de pessoas no Brasil não têm um dente sequer na boca. Então é algo para a gente começar a pensar. Tudo bem, doutora Cláudia? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Então, é um disparate, né, esses dados, né? Porque se a gente tem grande quantidade de dentistas... São 360 mil, segundo uma última contagem do Conselho Federal. E a gente, de certa forma, tem uma precariedade na saúde bucal, né, do brasileiro. A gente tenta fazer o que pode, né, atualmente. E é o descompasso entre saúde acessível, privada para as pessoas, né? Um tratamento de qualidade para quem tem plano de saúde e tudo mais, que está sentindo uma dorzinha, já procura o dentista, ou mesmo assim tem lá um acesso, uma pasta de dente adequada, escovação, incentiva sempre o filho a fazer isso. Sim. E outras pessoas que estão, de certa forma, à margem disso tudo, que vivem muitas vezes em localidades distantes, não tem tratamento adequado. E aí a pessoa também não está se ligando muito, às vezes é até uma questão meio cultural, né? Pois é. Que passa de pai para filho, não cuida direito. E é um grande desafio que o Brasil tem, porque quando a gente fala de saúde bucal e de mau hálito, como é a sua especialidade, a gente vai falar mais disso também. A gente fala do começo, como aquele velho ditado que a saúde começa pela boca, e como isso interfere realmente não só na nossa saúde, mas na nossa autoestima, né? Isso, a gente tem que, digamos assim, a gente luta pelo fato de não tratar a boca como uma coisa, só a boca, né? A boca faz parte do indivíduo, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu vou ao médico todo ano, faço meu check-up e muitas vezes esquece da parte bucal. Então, acho que isso tem que fazer parte da saúde como um todo. Porque tem aquele slogan, né, Rodrigo? A saúde começa pela boca. Sim, realmente. Algumas doenças, inclusive pulmonares, cardíacas, elas podem ter as bactérias na boca primeiro e depois contaminar o organismo. Então, querendo dizer, quanto mais a gente divulgar e conscientizar a população, né, e colocar isso com que o governo também, né, os órgãos públicos atuem, né, nesse sentido de prevenção e tudo, é melhor, né? Inclusive, olha só, tem uma coluna aqui do Dr. Jairo Bauer, que ele é médico e ele também trata sobre vários temas da saúde. No portal UOL ele coloca que existe um consenso médico e odontológico apontando para uma relação direta entre doenças orais e doenças sistêmicas. Sim. Como cardiopatias, diabetes, problemas gastrointestinais, respiratórios e até doença de Alzheimer. Sim. Então, como tudo está conectado, né? Tá. A parte cardíaca, por exemplo, se você tem uma infecção de gengiva, algo assim muito grave, a bactéria ela pode caminhar através da corrente sanguínea e fazer uma doença chamada endocardite bacteriana, que é a infecção em volta do coração, de uma película que recobre o coração. E isso pode levar, inclusive, a óbito, se não for tratado. Então, é muito grave, assim. Às vezes, a população não tem essa consciência, né? Em termos de a parte respiratória, a gente tem, assim, alguns relatos, inclusive, de pacientes entubados na UTI que não têm uma higienização adequada de língua, de dentes e tudo. Essas bactérias podem caminhar pelo tubo, né, da intubação, caminhar e fazer a infecção respiratória também, agravando o caso do paciente. Você falou sobre a questão da língua. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, né? A escovação da língua, né? Sim. Geralmente escova o dente, mas escovar a língua, pouca gente... Não é um hábito cultural que a gente tem no Brasil. A pessoa aprender a escovar a língua desde cedo. E veja só, Rodrigo, e a gente tem que fazer, porque é um nicho de bactérias também. Então, a higienização da língua tem que ser feita,
né? Só que às vezes a pessoa fala, não, escovei os dentes e tá tudo bem. Escovei os dentes mal e mal passou fio dental, né? Porque o problema de escovar os dentes com a pasta de dente, com muita pasta principalmente, o que acontece? Ele faz, dá aquela sensação boa, né? De higienização. E muitas vezes tá só a sensação porque é a pasta de dente que deu aquela sensação. Você não limpou lá onde você deveria ter limpado. Então tem que ter uma certa concentração, inclusive na higienização bucal. É verdade. 7h20 agora, a doutora Cláudia vai ficar com a gente aqui ao longo do programa e eu vou intercalando também a nossa entrevista com algumas notícias para você que está ligado aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. E você também pode fazer perguntas para a doutora Cláudia, não só pode como deve. Tire a sua dúvida sobre saúde bucal, porque se você tem uma dúvida sobre a questão de tratamento, né, que você possa fazer, combate à cárie, ao mau hálito, a gente vai falar muito sobre mau hálito daqui a pouco. Inclusive como você deve lidar com as pessoas que têm mau hálito, porque você muitas vezes não sente que você tem mau hálito, é aquela coisa, né, eu faço até um paralelo quando a pessoa é meio ruim da cabeça, digamos assim, meio idiota, ele não sabe que ele é idiota, ele só sabe, né, só os outros é que percebem a idiotice, porque ele acha que ele é um gênio. Quando você tem mau hálito, você muitas vezes não percebe, né? Sim. O bafão que está saindo da sua boca. Geralmente são as pessoas que, com uma certa intimidade, chegam para você e, querido, vai escovar esse teu dente. Então nós vamos falar um pouco de como você deve lidar também com as outras pessoas que, por um motivo ou por outro, também tem um problema de saúde bucal. Registrando aqui a participação do João Maria Ferrari, ele está em Campo Mourão e, segundo ele, chove neste momento lá na região. O Tito de Campo Magro, carnaval normal hoje e amanhã, pelo jeito ele está aproveitando então o carnaval lá na região aqui metropolitana de Curitiba. Agora são 7h21 e você que está viajando, olha só, informações sobre as estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-277 agora, na ligação da capital com a região do litoral do Paraná, não tem fila, o que é quase um milagre para essa época do ano, né? Sentido litoral e sentido Curitiba, sem filas neste momento na 277. Em São José dos Pinhais, segundo a PRF, na BR-376, sentido Curitiba, ocorreu uma interdição total da pista em decorrência de acidente. Então, BR-376, quilômetro 628, sentido Curitiba, para quem volta então de Santa Catarina, já tem trânsito complicado por lá, porque houve um acidente agora há pouco, segundo a Polícia Rodoviária. E existem horários aí para restrição, para a circulação, né, a circulação de caminhões, por causa do Carnaval 2023. Na 376, essa restrição vai ocorrer amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite, na BR-376, ligação do Paraná com Santa Catarina, no mesmo horário, no sentido da volta para a capital paranaense pela 277, também há restrição das 10 da manhã às 10 da noite. Hoje o trânsito está liberado para caminhões nessas duas rodovias, que são as que têm mais movimento neste momento por causa do carnaval. Agora 7h22, doutora Cláudia, carnaval geralmente as pessoas acabam abusando do consumo de bebida alcoólica. E o álcool também, né? Para quem já tem uma certa tendência a ter um mau hálito, por exemplo, o álcool é mais um gatilhozinho ali para complicar a coisa, né? O que acontece, Rodrigo, quanto maior o teor alcoólico que a pessoa ingere, maior a descamação. Tanto que muitas vezes, se você toma, vamos dar o exemplo lá de um whisky, alguma coisa destilada, você vai ter uma maior necessidade de tomar água às vezes depois. Por quê? Você sente muita sede, né? Então, toda vez que eu faço uma descamação bucal, entre aspas, isso é, digamos assim, comida para as bactérias. As bactérias vão deteriorar aquela descamação que tem na boca. E aí acaba aumentando a formação da alteração do hálito. Muitas vezes a pessoa tem um mau hálito e ainda vai aumentar por causa dessa descamação pela ingestão de álcool. Então, o que a gente recomenda pode tomar o seu uísque, sua cerveja, seu vinho, pode. Hidrata bem depois, para evitar que essa descamação permaneça na cavidade bucal e isso aumente a alteração do hálito. Ou seja, tomar alguma coisinha, uma água junto, por exemplo, uma bebida alcoólica, não só ajuda a pessoa a não
cozinhar Não muito cozinhar rápido, muito. né? Ó, manter a hidratação, mas também ajuda nessa questão do hálito, então. Né? Isso, Como é importante isso. né? Isso, ajuda nos dois sentidos, né? Porque, e assim, para a pessoa que já tem alteração de hálito, isso piora um pouco, né? Sim. Porque a halitose em si é aquela, a gente chama de composto à base de enxofre, né? Composto sulfuroso volátil, que é a base de enxofre, que o cheiro mais comparativamente que a gente fala é o cheirinho do ovo podre, né? Então é esse que é o cheiro característico da halitose bucal, né? A base de enxofre. Então, se a pessoa ingere o álcool e deixa essas células que descamam lá dentro, isso pode aumentar um pouco mais a alteração de hálito da pessoa. Então, tem que cuidar bem. Tem muita gente que acredita que o mau hálito pode vir de algum problema estomacal. Até onde isso é verdade, até onde que isso é um mito? É mito, tá? O estômago, ele não é causador da halitose. Veja só. Toda vez que... Aí a gente derruba esse mito dessa forma. Toda vez que a gente tem... a pessoa arrota, né? Ou regurgita, né? Tem aquela acidez que sobe, problemas estomacais. O cheiro ou o gosto que vem é azedo ou ácido por causa do suco gástrico, né? E, assim, alteração de hálito bucal é composto sulfuroso volátil, que é a base de enxofre, que é o cheirinho do ovo podre. Então, são cheiros diferentes. Então, a gente fala assim, eu tenho mau hálito porque eu tenho problema de estômago. Não, é mito. Isso não acontece, né? Justamente porque são cheiros diferentes, tá? Então, isso não acontece. Então, é problema na boca mesmo, né? Sim, é. Pergunta aqui, olha só, o pessoal está participando. O nosso ouvinte, o Plínio, de Joinville. A gente falou sobre escovação da língua. E ele diz, olha, eu não gosto, não faço, mas não dispenso um equipamento chamado limpador de língua que tem nas farmácias e é ótimo para não ter mau hálito. O que a doutora diz sobre isso? Funciona realmente ou não? É melhor escovar mesmo, doutora? Não, funciona, né? Então existem atualmente os limpadores, chamados de raspadores também. Existem as escovas para a língua e ou a própria escova. Veja só, Rodrigo, a higienização de língua tem que ser feita, tá? Só que depende muito do que o paciente precisa, tá? Porque tem alguns pacientes que às vezes passam até a gaze na língua e isso perfeitamente limpa, né? Então, depende do processo adaptativo do paciente. Tem paciente que tem ânsia, daí a gente tem técnica para que o paciente vá contornando essa ânsia, né? Na hora de higienizar a língua. Mas, assim, cada paciente se adapta a um jeito. Tem que fazer? Tem. Ou com raspador, ou com escova, ou com própria gaze, com alguma coisa tem que fazer higienização de língua, porque daí eu diminuo a quantidade de bactérias bucais como um todo. Então, é esse o nosso objetivo. Diminuir a quantidade de bactérias para que eu não tenha halitose também. Eu estou aqui com uma diabinha, inclusive, no estúdio. Então, olha que coisa mais linda. Quem está nos assistindo nas redes sociais, tem uma pessoa com uma fantasia carnavalesca aqui, que é a Verônica Pacheco, que é assessora de imprensa, e que trouxe a doutora Cláudia aqui. Bom dia, Verônica. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está bem nesse carnaval e tudo mais? Carnaval para você é folia ou sossego? Pelo jeito é folia, né? Sossego. Sossego. Trabalho, né? Trabalho. Trabalho também. Não, ontem eu até ia no clube, mas aquele frio... Não tem como. Não né? tem como, né? É carnaval de Curitiba mesmo, né? Eu nem vi que tava gravando. Não, tá lá, estamos gravando, nós estamos ao vivo, né? Pelo nosso YouTube, pro estado do Paraná inteiro. Obrigado, viu, mais uma vez ter vindo aqui. Né? Carnaval, tá certo, então, tá certo. Amanhã eu vou trazer pra todo mundo. É isso aí. Olha só, inclusive quando que foi? Sexta-feira eu fui fazer pela Band uma reportagem na Associação dos Amigos do HC, não tinha nada a ver com a associação, né? Eu ia entrevistar um economista que inclusive hoje é presidente. Quando eu chego lá, tá todo mundo fantasiado, aquela coisa que você entra assim num lugar, mas as fantasias... Bonitas. Super bem produzidas. Então eu quero deixar aqui um abraço pro pessoal lá da associação que entrou, né? O pessoal todo entrou no clima do carnaval. E tem que ser assim mesmo. Eu ia vir com o rabinho, mas deixei de over.
7 horas e 28 minutos. Vamos atualizar algumas informações aqui para você. Lembrando que neste momento Curitiba tem 16 graus de temperatura. O tempo segue instável aqui na região da capital paranaense. E por falar em carnaval, nós tivemos a primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Curitiba também, mas vamos falar aqui do Rio de Janeiro. Acadêmicos do Grande Rio, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, desfilaram, né? Também passaram pela avenida ontem, pela Marquês de Sapucaí, Império Serrano, Mocidade Independente e Salgueiro. Foram as escolas que abriram a primeira noite, né, de desfiles do Carnaval Carioca de 2023. E as escolas, evidentemente, com muito luxo, muitas homenagens a alguns artistas. E daqui a pouco a gente traz um resumo aqui para você. Olha só, 2 escolas fizeram homenagens à Bahia. A Unidos da Tijuca apresentou a história da Bahia de Todos os Santos. Mangueira, por sua vez, entrou com o enredo As Áfricas que a Bahia canta. E hoje tem mais 6 escolas que desfilam no grupo especial do Rio de Janeiro, né? A partir das 10 horas da noite. A ordem é a seguinte: Império Serrano, não, isso já foi ontem. Hoje, Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro são as escolas que vão para a avenida hoje. 7 horas e 30 minutos, muito obrigado você que nos acompanhou no interior do estado do Paraná até agora. A gente fica por aqui para algumas praças do interior e voltamos daqui a pouquinho para Curitiba e região metropolitana e algumas outras cidades que continuam nos acompanhando. Então, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para você. Curitiba e região, a gente volta daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. 7h34, estamos de volta com o nosso T-News agora aqui para Curitiba e região metropolitana. Se você ligou o rádio agora, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui sem o Marcelo Almeida hoje, que está lá pulando carnaval, né, atrás dos trios elétricos, escolas de samba do Rio de Janeiro e tudo mais, que beleza. E a Roberta Canetti está em férias ainda, lá pelos lados da Argentina, volta no dia 1º de março. Então nós vamos tocando o barco aqui para você na Rádio T. 7h35 e hoje estamos aqui no estúdio com a doutora Cláudia Gobor, que é cirurgiã dentista, especializada em alterações do hálito. Nessa época do ano, muita gente gosta de beijar na boca, né, doutora Cláudia? Vamos falar sobre essa questão, porque estamos no carnaval, e aí você chega, trio elétrico rolando, ou aquela coisa ali, tchan, 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 daí você chega na pessoa, dá aquele beijinho inicial e... Não dá mais tem nenhum. algo errado aqui. O mau hálito é algo realmente, né, desanimador, para não dizer uma outra palavra que eu ia falar aqui. Porque como que você... Primeiro que assim, muitas vezes você só percebe chegando mais próximo da pessoa. Tem outras que de longe, 2 metros de distância, meu Deus, a pessoa realmente está com uma coisa complicada. Mas é ali nesse momento, muitas vezes, na troca de um beijo, de um carinho, que você sente que tem um hálito ruim. Uhum. Primeiro, o que fazer e como falar? Eu acho que essa é a dúvida maior de todo mundo, né, doutor? Então, é um tabu, né? Você chegar e dizer. Deveria ser assim. Fulana, ou fulano, né? Você tá abatido hoje. Fulano, você tá com mau... tipo assim, você tá com mau hálito. Né? Deveria ser assim, a mesma forma de falar, né, Rodrigo? Não é isso que acontece. Né? As pessoas têm um tabu de falar. E é ofensivo. É engraçado, porque é ofensivo e não deveria ser. Porque a pessoa tá ajudando você, né? Assim, pô, acabei de escovar os dentes, tá me falando que eu tô com mau hálito. É ofensivo isso. Como falar numa balada fica meio difícil. Acho melhor usar a mão dos mascaradores daí, né? Chicletes, bala, alguma coisa assim. Tenta né? dar um jeito. Porque na realidade, os chicletes e a bala, eles funcionam como mascaradores. Eles vão se sobrepor ao cheiro ruim. Não vão resolver o problema, né? Mas Sim. vão se sobrepor ao cheiro ruim. Agora, no dia a dia, como é que pode fazer isso? Um colega de trabalho, alguma coisa assim, que você convive todo dia, né? Fugindo um pouco do carnaval. É complicado. Se você realmente é amigo daquela pessoa, você deveria dizer assim, ó, não, realmente eu sou teu amigo, tô te avisando porque, cara, muita gente fala por trás, né? Não fala pra você, né? Deveria ser assim. Mas às vezes a pessoa não tem aquela intimidade.
Então, nós temos o site da Associação Brasileira de Halitose, a gente tem o SOS Mau Hálito. Então, a associação criou esse serviço social a fim de ajudar essas pessoas. O que acontece? A gente entra lá, tem SOS Mau Hálito, você clica, você coloca o nome e o e-mail da pessoa, e isso na balada não dá, né, Rodrigo? Porque como é que você já vai ter o e-mail da pessoa? Não tem como. Mas assim, para um colega de trabalho, você pode fazer isso. Então, você entra lá, coloca o nome e o e-mail do seu amigo, ou da pessoa que você percebeu o hálito, e a associação entra em contato sem identificar você. É um serviço de denúncia anônima. Né? Então, assim, dizendo que algum amigo entrou em contato, dizendo que percebeu o hálito, e falando o que é halitose, o que é o mau hálito, e daí ali na cartinha que a gente envia, coloca inclusive os profissionais capacitados a tratarem a halitose no Brasil todo. Então não dá para perceber assim, foi alguém de Curitiba que me mandou e tal, porque é um serviço anônimo, né? É um serviço social de ajuda, né? Que a associação disponibilizou. Então essa é uma forma de avisar aquele seu colega de trabalho, aquele seu amigo, que ele tem halitose, e você muitas vezes não tem coragem de falar para a pessoa que ele tem halitose. Agora, existem causas mais preponderantes para isso? Ou seja, é má alimentação, é falta de cuidado mesmo, ou às vezes pode ser um problema, enfim, genético que a pessoa possa ter. Tem diferenças das causas do problema entre uma pessoa e outra? Sim, a gente tem assim, a halitose orgânica ou sistêmica, né, que é aquela halitose mais específica do que você comeu. Vamos supor, eu comi algo com um alimento odorífico, vamos supor, macarrão alho e óleo. Então, no meu processo digestivo, eu vou ficar com aquele hálito de alho, né? Sim. Até eu digerir aquilo que eu comi. Um excesso alimentar, né? Então, tudo isso, ele vai gerar uma halitose sistêmica. Tranquilo. Agora, a halitose bucal, 90% das causas são bucais. Tá? A gente tem algumas causas otorrinolaringológicas. Gostou, né? Otorrinolaringológica. Se eu for falar de novo isso 7 horas da manhã. Não é fácil. Eu chego 6h30. Se eu for falar isso às 6h30 aqui, vai travar. Vai travar. Preciso de um café primeiro para conseguir. Então, as causas otorrinolaringológicas podem estar envolvidas nas causas bucais. Né? Por exemplo, se eu tenho desvio de septo, rinite, sinusite, carne esponjosa, adenoide, eu não tenho uma respiração bucal boa. Eu vou começar. Respiração bucal não, respiração nasal boa. Eu vou começar a respirar pela boca. Então, eu começo a respirar pela boca, eu resseco mais a boca. Então, eu resseco mais, eu tenho mais células que descamam. E isso pode ser comida para as bactérias bucais, liberando compostos ricos em enxofre, que é o cheirinho do ovo podre que a gente falou anteriormente. Então, causas otorrinolaringológicas, elas podem estar envolvidas nas causas bucais, mas 90% das causas são bucais. Tá certo. Olha, inclusive daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o mau hálito em idosos. Porque eu tô lendo aqui que tem uma pesquisa, é uma pesquisa já de 10 anos isso, né? Mas que o Dr. Jairo Bauer colocou aqui, e ele fala o seguinte, que 4 em cada 10 brasileiros perdem todos os dentes depois dos 60 anos. E quando a gente fala de mau hálito, tem muita gente que convive com uma pessoa idosa e sente que quando a pessoa vai ficando, com o passar dos anos, o hálito vai ficando um pouquinho mais difícil. Daqui a pouco a doutora vai explicar um pouco pra gente como é que é essa questão aqui. Agora 7h41, deixa eu atualizar algumas informações. 2 eventos tradicionais do interior do Paraná já estão divulgando programação deste ano. No norte do estado, a Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, conhecida como Expo Ingá, será realizada de 4 a 14 de maio. A gente acabou de ter agora o show rural da Copavel em Cascavel, né? E outros eventos também na área rural vão acontecer. Além do evento comercial para o setor agropecuário, vai ter área de alimentação com restaurantes e barracas e shows musicais. No noroeste do Paraná, Paranavaí fará sua feira agropecuária entre os dias 3 e 12 de março. E também haverá várias noites de shows. O evento de Paranavaí é realizado já há 51 anos. Então, o interior do Paraná já se programando para vários eventos na área rural aqui do estado do Paraná, que é um estado que já tem essa vocação muito forte no agronegócio.
São 7 horas e 42 minutos. Uma outra atualização aqui sobre essa questão lá das enchentes no litoral de São Paulo. Segundo a Defesa Civil Nacional, haverá uma atuação coordenada agora nessa área para o atendimento às vítimas e a busca por sobreviventes. A equipe da Defesa Civil Nacional vai atuar no litoral norte do estado de São Paulo. Essa equipe já deve chegar à região nas próximas horas, segundo informação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento. O litoral norte de São Paulo foi atingido por fortes chuvas neste fim de semana. Segundo as últimas informações que a gente tem no momento, 36 pessoas morreram, quase 600 casas foram destruídas nessa região e o próprio presidente Lula deve visitar a área ainda hoje. Agora 7h43, a gente continua aqui com a doutora Cláudia Gobor falando sobre saúde bucal e eu já lancei um tema aqui, mau hálito na terceira idade. Como lidar com isso, doutora? A gente sente, tem um idoso em casa que está ali com uma situação um pouco complicada e acaba muitas vezes perdendo os dentes. Por isso que é importante desde cedo a pessoa cuidar da dentição, né? Sim, a prevenção é super importante, Rodrigo. O que acontece com os idosos, assim, especificamente? Primeiro, muitas vezes eles perdem a destreza manual para fazer uma higienização correta, né? E isso acaba acarretando problema de gengiva, perda dentária, né? Como você relatou no artigo que você leu aí, né? Na pesquisa que você leu aí. E isso acaba daí prejudicando. Então, veja só. Você tem uma perda dentária, você acaba prejudicando inclusive a tua mastigação, né? Então, você começa a ter um problema sistêmico geral. Desenvolve diabetes, né? O hálito do diabético é um hálito assim mais cetônico ou metálico, né? Ele é mais específico, daí é uma doença sistêmica que pode causar uma halitose sistêmica. E aí começa, é uma bola de neve, começa a tomar medicação, ou seja, para diabetes, ou seja, para pressão alta, ou às vezes para ansiedade, né? Antidepressivos, ansiolíticos, alguns medicamentos para pressão alta, todos eles têm como efeito colateral a xerostomia, que é a baixa salivação. Eles reduzem a quantidade de saliva. Então, reduzindo a quantidade de saliva, eu vou ter o quê? Mais bactérias bucais, e eu vou ter mais descamação, e daí as bactérias bucais vão lá e vão deteriorar essas células. Aí a gente cai sempre no mesmo fim, entende? E isso pode gerar hálito. Então, o efeito colateral dos remédios, quando o paciente chega lá, que tem assim aquela... vem com uma sacola de remédios, que a gente costuma dizer, eu não vou mexer na medicação do paciente, né? Mas eu vou tentar contornar os fatores descamativos que ele pode estar ocasionando pelo uso daquela medicação. Então, eu reduzindo a descamação e, claro, ensinando a higienizar a língua, ensinando a higienizar a dente corretamente, eu vou diminuir a alteração do hálito. Então, a gente fala que o tratamento da halitose muitas vezes é multidisciplinar. Eu tenho que entrar em contato com o médico do paciente, eu tenho que entrar em contato com o otorrino, muitas vezes, para ver o que pode reequilibrar em termos, nas outras causas. Então, ele é multidisciplinar, né? Então, tem sempre que contornar isso e ver o que está acontecendo no idoso, né? Para a gente ter uma ideia de como isso afeta, inclusive, a própria autoestima, porque nessa fase da vida, lidar com a autoestima do idoso também é muito importante, né? Você valorizar a pessoa com mais de 60 anos. Sim. E se ela já tem uma dificuldade nessa área, é um tema bem delicado para você lidar com o idoso e fazer ele cuidar um pouco mais, né? E é aquilo que eu te falei, às vezes até a destreza dele não está tão eficiente mais, ele não tem, dentes, né? Aí claro, a gente tem os artefatos, né, que fazem a higienização bucal, as escovas interdentais e tudo, mas isso tem que ser adaptado para cada idoso daí, né, mas a gente tem que fazer uma avaliação em conjunto da saúde geral do paciente, e aquilo que a gente comentou no começo, a saúde começa pela boca, sim, ela começa pela boca, porque no idoso, se ele não higieniza corretamente língua e tal, as bactérias podem entrar no organismo, dar outros problemas. Então, é fundamental essa higienização. E assim, né? No idoso, principalmente, né? Tem que ter um cuidado a mais, justamente para não dar essas doenças que você falou. Inclusive, o Alzheimer, que ele pode
desenvolver ao longo do tempo, né? 7h47, só atualizando as informações aqui que a gente falou sobre as estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, permanece a interdição agora na 376, ligação do Paraná com Santa Catarina, sentido Curitiba, né? Ou seja, no sentido Curitiba, a pista está totalmente interditada. Então, se você pensa em voltar da praia já nesta segunda-feira pela 376, pelo litoral, vindo aí do litoral catarinense, é melhor você adiar um pouquinho por causa dessa situação que aconteceu por ali, e não há, pelo menos por enquanto, a previsão de liberação da pista. Estou a todo momento apurando aqui com a Polícia Rodoviária Federal. Agora, às 7h48, e participações de ouvintes aqui, você manda pelo nosso WhatsApp, que é o 41 992770063. Mande a sua participação também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, com a hashtag TNewsNoar. Doutora, muitas pessoas pensam não só em cuidar do hálito, mas também em cuidar da aparência dos dentes. E aí vem os tratamentos de clareamento, colocação de próteses. Eu já vi a doutora fazer um ai, porque tem muito modismo nisso tudo, né? Então, um modismo de colocar aquelas facetas para o dente ficar branquinho, ou de pegar um pozinho de carvão ativado e escovar o dente com aquilo. Isso é muito comum pela internet você conseguir comprar. O que realmente funciona, doutora? Prevenção. Prevenção acima de tudo. Então, veja, é aquilo que você falou, modismo, né, das facetas. E a pessoa quer, não, eu quero meu dente branco daquele jeito. A gente, assim, os mais antigos agora vão me entender, aquele dente Mentex, né, que parecia aquelas pastilhas brancas, assim. Sim. Eu acho, assim, eu sou muito conservadora em relação a isso. Tudo que vai desgastar dente ou desgastar material orgânico, como a gente fala, para mim, eu acho que não é por aí. Então, se quer fazer uma faceta, ou atualmente o que chama assim, lentes de contato dental, quer fazer, tá, dentro de uma consciência conservadora em relação à estrutura dentária, se for possível, tranquilo. Agora, se eu tiver que fazer um desgaste maior para alinhar, para deixar tudo retinho, eu acho tão bonito um sorriso natural, sabe? Mesmo que ele não seja assim muito harmônico, esteticamente perfeito, né? Gente, e assim, tem muitos pacientes que a gente recebe no consultório que é aquela placa branca mesmo, sabe? É tipo, fica até muito artificial, fica, digamos, e né? assim, fica aquele brancão, assim, sabe? Até em termos do clareamento, quando a gente faz o consultório, você tem que chegar num nível, assim, que a pessoa não chegue iluminando todo o ambiente, como a gente fala, né? A pessoa ri, assim, a primeira coisa que vê é aquele branco no dente. Não, tem que ficar uma coisa natural, uma coisa bonita, mas uma coisa natural, né? Então, a gente tem visto no consultório muitos casos de... o paciente está com todos os dentes com aquelas lentes de contato, brancas, maravilhosas, assim, né? Só que tá com alteração de gengiva e tá com halitose. Quer dizer, ele fica bonito, mas, digamos assim, né? Não consegue chegar perto de alguém porque tem hálito. Muitas vezes pela alteração de gengiva que aquela faceta ocasionou. Então, eu acho que tudo tem que ser estudado e comedido, sabe? Por isso que tem que pegar um profissional que, de certa forma, oriente a pessoa em relação a esse cuidado, né? Sim. E não apenas, não, eu quero imitar a atriz tal que tá lá e não sei o que fez, e, nossa, sorrisos lindos, maravilhosos dos artistas e tal. Tem muito essa questão da vaidade pessoal, e a pessoa acaba ultrapassando um pouco o limite do bom senso nisso. Né? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero daquele jeito, e infelizmente... talvez pela alta quantidade de profissionais de odontologia, como a gente comentou no começo, existem colegas que fazem, né? E é uma pena isso, porque você tem que ter uma consciência daquilo que é bom para o seu paciente, e não pensar só também, desculpem os colegas, mas né, no lado financeiro. Exatamente. 7h52, temos um intervalinho, voltamos já já.
7h54, reta final do TNews desta segunda-feira. E aí, como está o seu carnaval? Aproveitando? Caiu na folia? Tá de ressaca? Ou você é daqueles que gosta de um carnaval para descansar mesmo, né? Aproveitar para colocar o sono em dia. Mande aqui a sua participação, participe com a gente. E também faça a sua pergunta para a doutora Cláudia, que hoje é a nossa convidada aqui do programa. Afinal de contas, Marcelo Almeida está lá na Folia Carioca, volta apenas na quinta-feira aqui, né? Que vida boa. Quinta-feira ele volta, enquanto isso a gente vai tocando o barquinho por aqui. A Jane, nossa ouvinte, olha, essa pergunta dela é muito boa, doutora. Gostaria de saber sobre o uso dos enxaguantes bucais. Fazem diferença para essa limpeza? Então tem muita gente que bota fé nisso, e inclusive ela pergunta se isso pode ajudar os idosos. O tal do enxaguante, escova, faz aquele bochecho com enxaguante e a pessoa acha que isso é o suficiente para o resto da vida. E aí, até que ponto é bom ou até que ponto que o enxaguante apenas serve para mascarar alguma coisa? Gostei do que você falou, suficiente para o resto da vida. Não, né? Não. Então, assim, cada um tem sua indicação, né? O enxaguante bucal é legal? Sim, é legal, mas dentro da sua indicação. O uso de enxaguantes a gente recomenda sempre, em termos de alteração de hálito, do mau hálito, sempre os sem álcool, né? E mesmo assim, para as pessoas que têm propensão a ter alteração de hálito, alguns deles podem ter o componente descamativo e ajudar no mau hálito. Então, a pessoa tem o mau hálito, vai lá, faz o enxaguante, descama mais, dali 1-2 horas, ela pode ter um evento de mau hálito maior por causa do enxaguante. Então, é isso que eu falo. Tudo tem a sua indicação. Mas eu faço, me sinto bem. Tudo bem, pode continuar fazendo, sem problema nenhum. Mas tem que cuidar nesse sentido da pessoa que tem alteração de hálito já. Uhum. Entende? Então, isso aí tem. Ele funciona super bem. Mas tem que ver se ele não está sendo usado como mascarador. Ele se sobrepõe ao cheiro ruim. A gente tem que tratar o problema na raiz. E aí o enxaguante com álcool, sem álcool, qual que é o melhor? O ideal é sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. Porque a pessoa usa aquele com álcool, que é aquele... E acha que, né? Nossa, que a pessoa... até é difícil usar, né? A pessoa sai dali com o olho vermelho, até de tanto que ela usou o enxaguante. E ela, nossa, esse aqui é bom. Isso. E não tem nada a ver uma coisa com outra. E muitas vezes, se a pessoa já tem uma probabilidade, uma propensão de ter alteração de hálito, vai aumentar o hálito justamente pelo fato de ser forte, de ter álcool, e daí aumentar a descamação. O Jonathan, de Fazenda Rio Grande, ele pergunta por que os tratamentos muitas vezes são tão caros? Eu tenho 38 anos, não lembro quando tirei foto sorrindo devido à perda de um dente que eu não consigo repor. Pois é. Isso é complicado, né? É uma questão até governamental, digamos assim. Mas eu aconselho, Jonathan, existem cursos, por exemplo, na Associação Brasileira de Odontologia ou em algumas faculdades, existem cursos onde o paciente vai e paga só o preço do custo do material. Que é bem mais em conta. Que é bem mais em conta. Então tem a ABO, tem a PUC, algumas faculdades que podem proporcionar ao paciente, lá na ABO, inclusive, a Associação Brasileira de Odontologia, a gente fica ali no Alto da 15, a gente tem vários cursos em que o paciente vai, trata e é cobrado apenas o preço do implante, digamos assim, um preço bem menor. Então, o Jonathan pode procurar essas entidades e solucionar o problema dele sem problema nenhum. O nosso ouvinte, o Colby, de São José dos Pinhais. E quanto ao dente de ouro? Essa pergunta é boa. Lembra do dente de ouro? O pessoal chamava, nossa, que boca rica, né? O sorrisinho reluzente, aquele dente de ouro e tudo mais. Inclusive tinha gente, não sei se vocês lembram dessas histórias, né? As pessoas invadiam cemitérios para pegar o dente de ouro dos cadáveres. Né? Imagina. Porque era uma coisa... Hoje já não existe mais, né? Provavelmente... Caiu muito essa história de dente de ouro, né? Não, atualmente não tem. Existe mais. Agora até, há um tempo atrás, tinha o modismo de você colocar um brilhantezinho, assim. No isso aí. Mas assim, é modismo, né? É modismo, mas isso complica alguma coisa? Tem algum risco? Não. Nesse entre aspas, esse brilhantezinho, piercingzinho do dente. Piercingzinho do dente, exatamente. Não tem nenhum risco. A meninada só, é mais estética, é mais bonitinho. Não tem nenhum risco, não. Então tá jóia. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu demais. Eu que Deixa agradeço, um contato, né? Onde as pessoas podem encontrar a doutora Cláudia? Nós temos o site, Instagram e Facebook Bom Hálito Curitiba, né?
Então, no site tem várias informações, inclusive tudo sobre a litose, tem alguma coisa também de tratamentos estéticos. Então, é www.bomhalitocuritiba.com.br. No Instagram também e Facebook também eu tenho Bom Hálito Curitiba e a Litose Curitiba. Né? Então, através de lá tem todos os meus contatos, pode mandar direct se precisar. Tirar dúvidas, sempre estou à disposição, Rodrigo. Muito legal. Doutora, obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Verônica, nossa diabinha, obrigado, dê um tchau aqui. A Verônica, que é a minha parceira de profissão de muitos anos e que me ajudou aqui a trazer a doutora Cláudia para essa entrevista. Obrigado, Verônica. Ótimo Eu não carnaval. deixaria de vir nunca. Imagina rever tá o Rodrigo sempre. aqui. Mesmo numa segunda de carnaval, Numa às segunda. 7 da manhã. Exato. Eu falei, era um desafio, hein? Tem que acordar cedo e ir lá ao vivo. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. A gente fica por aqui. E amanhã temos mais T-News especial de carnaval, com mais uma entrevista bacana para você acompanhar aqui no nosso programa, com as atualizações das notícias também em tempo real para você. Valeu demais, ótima segunda-feira e até amanhã. Tchau.